Boa tarde a todos, né? Eu quero agradecer o convite do Musa para, na realidade, o Enio fez um floreio aqui, mas eu vim aqui fazer propaganda do livro. Mais do que falar das punks, eu vim aqui a angariar leitores, consulente, compradores, né, para divulgar o livro que alguns de vocês já devem. Hã? E cozinheiros. E cozinheiros e agricultores, né? Porque não existe cozinha sem agricultor e não existe agricultores também sem cozinha. E como diz o Alex Atala, eu como cultura, ou comida é cultura e por aí vai. Então, várias pessoas já assistiram algumas palestras minhas aqui ou em outros lugares das plantas alimentícias não convencionais, as punk. Eu, inclusive, estou com a camiseta hoje também das punk. Na realidade, é até a capa do livro, depois eu vou mostrar para vocês. Cadê o apontador? Esqueci aqui. Essa história do... Então, Então, as plantas alimentícias não convencionais, PANC, é uma sigla, um acrônimo que a gente já usa há um bom tempo no Brasil, desde 2008. Hoje tem vários vídeos na internet, tem várias outras pessoas no Brasil, em outros lugares já usando esse acrônimo também, que vai tratar dessas plantas. Eu vou falar desse livro hoje. Esse livro foi lançado exatamente há um mês, dia 8 de novembro. Na verdade, ele teve já 3 lançamentos. Um pré-lançamento em Salvador, no Congresso de Botânica, na semana do dia 24 de outubro. Não sei se alguém estava lá, mas eu não fui. Só que a gente só tinha 150 exemplares ainda. Estava saindo da gráfica. Depois lançamos no Mesa Tendências, em São Paulo, e aí sim foi muito legal. Eu participei do G11, da reunião dos grandes 11 chefes do mundo. Estava o Ferran Adrià, Alex Atala, o Joan Roca, do El Celé de Can Roca, de Girona, na Espanha, e outros chefes do Brasil só Alex Atala, né? Inclusive o Felipe Schedler, aqui do Banzeiro, também estava na plateia, e outros chefes. E a gente divulgou esse livro, esse trabalho, falando da biodiversidade, agrobiodiversidade e alimento. E oficialmente lançamos no dia 8 no Jardim Botânico Plantarum, que eu falava semana passada para o Enio, que é o jardim botânico mais bonito do Brasil e o mais botânico. Claro que não é uma floresta, é um jardim artificial plantado numa área degradada, mas onde tem plantas do Brasil inteiro e de vários países do mundo, devidamente identificado. Esse livro, felizmente, depois de muitos anos, saiu agora em 2014 e foi um ano emblemático. Primeiro, que o Mesa Tendências, que é um evento chique, é o maior evento de gastronomia do Brasil, que já ocorre há alguns anos. Esse ano teve como tema agricultor e cozinha, conexão essencial. E as punk estavam também lá, ligado à questão da agricultura, da agrobiodiversidade, que aliás esse ano é o ano da agricultura familiar, que tem tudo a ver com a agroecologia, que o Musa trabalha bem isso aqui, e o IFAM também. E acho que a gente conseguiu publicar o livro. É um guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas ilustradas. Apesar das receitas serem muito simplórias e basicamente ideias, talvez seja um dos maiores livros de receita do Brasil. Tem 1053 receitas, né? Por mais simples que elas sejam, repetidas e tal, mas de qualquer jeito tão devidamente ilustrada, que a maioria dos livros de alta gastronomia, inclusive, às vezes nem tem foto da receita. E são 351 espécies, né, 768 páginas e 2.510 fotos no mínimo. Então é uma obra única no Brasil e no mundo nesse formato. Está fazendo bastante sucesso. Até o momento já vendeu 5.000 exemplares, mais ou menos, em menos de um mês. Então tá bombando aí. As punk todo mundo já sabe o que é. São aquelas plantas que demandam explicação. Qualquer planta que a pessoa não consegue visualizar uma imagem, tem que mostrar foto, tem que mostrar um livro, tem que falar do nome científico e tal, é punk. Porque pelo menos 50% mais um da população não conhece. Mas via de regra, 80%, 90% da população não conhece. Se conhece, não come, só ouviu falar. Isso não chega aos pratos, não chega aos restaurantes, porque não tem produção, então não tem o agricultor. Falta esse elo da conexão. Isso aqui eu já falei várias vezes aqui, mas essas plantas, muitas são chamadas daninhas, são chamadas de insos, ruderais, infestantes, invasoras, e outras são silvestres, são florestais, só que a gente não come, acha que é mato, não faz parte não está na política pública do governo,
não está na lista de espécies da Embrapa, do IDAM, da Emater, do INPA. É uma coisa que é muito folclórica. Às vezes até se tem algum conhecimento, mas não está na feira. E biodiversidade que não entra pela boca não vale nada. Então a biodiversidade não tem que sair pela boca, ou seja, a gente ficar falando que o Brasil tem 55 mil espécies de planta. E daí? Tem 55 mil e quantas nós comemos? Quantas a gente conhece? Quantas estão nos jardins botânicos? Nem nos jardins botânicos elas não estão. Porque nos jardins botânicos geralmente são cultivadas as exóticas, poucos jardins botânicos cultivam nativas, como o Jardim Botânico Plantarum, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, o próprio Jardim Botânico de São Paulo, mas tem muitas, são poucas espécies nativas que estão representadas no Jardim Botânico, são aquelas mais carismáticas e as mais conhecidas. Muitas dessas plantas serviram de sustento para a humanidade desde a Idade da Pedra, depois foram caindo em desuso, e hoje a gente tem uma especialização alimentar. A gente come muita coisa, tem problema de obesidade, de doenças crônicas, de carência nutricional, de anemia, mas é monótona a nossa alimentação. A dona de casa, o dono de casa, qualquer pessoa que vá à feira ou ao mercado, vai em média no mínimo 52 vezes por ano e compra sempre as mesmas coisas. O pessoal vai e compra, mesmo na Amazônia, compra pimentão, tomate, batata portuguesa, cebolinha, alho. Ninguém compra outra coisa. Por que não compra outra coisa? Ou porque não tem para vender, e aí não tem porque não vende porque não tem, ou mesmo quando existe alguma coisa diferente, geralmente as pessoas não compram. Ou compram muito pouco, ou poucas pessoas compram. E, portanto, se não tem demanda, o agricultor acaba não levando, não se estimulando. A ideia desse livro, inclusive eu escrevi isso lá na introdução, né, compre e presenteie esse livro para o seu fornecedor, pensando nos restaurantes, né, se você tem um fornecedor, um agricultor, que ele tenha essa informação. Presenteie o seu agricultor de confiança, troque por produtos alimentícios e tal, para que outras pessoas tenham, porque o Ministério da Agricultura não vai fazer isso, né, o MDA provavelmente não vai fazer isso. Então, muitas pessoas não vão ter acesso a essa informação tão fácil. Se bem que tem outras formas de ter acesso a isso, vídeos no YouTube, se alguém o fizer. Mas a gente optou por essa especialização, comemos poucas espécies, em média, comemos de 10 a 20 plantas por dia, no máximo umas 100 espécies por ano, num rol de 75 mil espécies. Ou pelo menos 20 mil, 30 mil, depende dos autores. E a gente come só essas. Segundo a FAO, varia de 100 a 150, depende da fonte aí que se consulta, as espécies que movimentam o mercado mundial. Algumas plantas que não tem muito aqui na Amazônia, mas que eu usei essa palestra lá, né, que é o dente de leão e a ançarinha branca. São plantas muito nutritivas, não vou falar dela aqui, mas só para mostrar esse senhor, a dedicatória do livro é a ele, um amigo até do Enio, né? Hoje está bem velhinho, já está com quase 90 anos, mas ainda está vivo. E quando eu escrevi para ele, ainda brincou, bom saber que você está vivo, né? Ele é um entusiasta das punk, escreveu vários trabalhos, orientou vários trabalhos, e é um grande entusiasta, inclusive chegou a fazer um prefácio do livro, mas chegou algum dia atrasado. Então a gente não colocou o prefáciozinho dele, até porque tinha sido feito muitas pressas, e ele não tinha visto com calma o trabalho. Mas essa é uma planta de mais de 2 metros de altura, 3 metros e pouco, uma erva daninha. Não vou falar disso aqui, porque... Então, 10% mais ou menos das plantas de qualquer bioma do planeta é comestível. Né? Então, se na Amazônia tem 20 mil espécies, e 10% fosse comestível, teríamos 2 mil plantas que dá para comer. No Brasil, hoje, tem a lista mais completa que tem 37 mil plantas só. Aproximadamente 37 mil plantas vasculares, ou seja, plantas com vasos condutores, xilema e floema, samambaia, né, pteridófitas em geral, as licófitas, gimnospermas, os pinheiros, ituás e companhia, e as angiospermas monocotiledôneas, os capins em geral, e outras plantas, né, das monocotiledôneas, e o grosso das dicotiledôneas, ditas dicotiledôneas. Se a gente tem no Brasil, então, e outros autores falam que a gente pode chegar até 55 mil plantas. Então, se a gente tivesse 50 mil que seja, 10% fosse comestível, né, teríamos 5 mil plantas que dá para comer. Mas essa média é bem maior. Isso é uma média, chega a 21%, a 25% das plantas que dá para comer. Então, no Brasil, eu diria que tem no mínimo 10 mil espécies nativas. Nesse livro, por exemplo, contempla espécies exóticas.
né? Porque não importa se ela é nativa ou não, são plantas que estão punk, que estão no Brasil. Até porque se colocar só nativa, é aí que ninguém conhece mesmo. Porque a nativa está lá na floresta, está em ambientes mais de difícil acesso. Porque as pessoas têm acesso àquela planta que cresce na praia, na calçada, no terreno baldio, no roçado. E via de regra, principalmente no centro-sul do Brasil, são plantas, muitas são de origem europeia. As cultivadas na arborização urbana, a maioria são exóticas. Nesse trabalho que eu fiz no Rio Grande do Sul, cheguei a um percentual de 25%. Né? Das 1.500 nativas que tem lá, 312 dá para comer no mínimo, umas 150 tem um potencial que poderia estar no mercado, só não está porque não tem produção, e por aí vai. Que não vou... Né? Quando se fala em plantas alimentícias, você tem desde as hortaliças, frutíferas, plantas que se usa como tempero, como bebida, como corante, edulcorante e outras substâncias, né? Esse conceito é bem amplo, por isso inclusive que eu chamo de alimentícia e não comestível, porque elas não são necessariamente sinônimo. E alimentícia tem a ver também com o aspecto nutricional, aquilo que enche a barriga, mas também nutre. E comestível, ao pé da letra, é só aquilo que você mastiga e ingere de forma sólida. Erva mate, café, chá, suco, frisante, vinhos, tudo isso aí é produto alimentício, mas é bebível e não comestível. As formas de vida, isso aqui varia de estudo para estudo, de ambiente para ambiente. Se você pegar na Amazônia, a maior parte vai ser árvore, né? Mas isso aqui era lá no sul. Então tem outros trabalhos, mas de qualquer maneira as plantas comestíveis podem ser desde erva, aquáticas, epífitas, rupícolas, terrícolas, a árvore, arbusto, arvoreta, cipó, trepadeira e tudo mais. Só para dar uma ideia. Quando se fala na parte comestível, vai desde o fruto, que é a coisa mais fácil de se comer, e folha, também as flores, sementes, talos, até pólen. Então tem uma diversidade de produtos que podem ser comestíveis e tudo isso a FAO considera alimento e tudo aquilo que pode ser usado como alimento é alimentício. Como eu disse, a gente só usa em torno de 0,04% da riqueza de plantas do planeta. Hoje você vê que é uma monotonia, né? Tudo monocultura, você vai no supermercado, é uma monotonia. Eu sempre brinco que a carta de geleias do Brasil é pobre, você tem 4, 5 produtos nas geleias, nas prateleiras do supermercado, nos restaurantes, nos hotéis, por mais chique que eles sejam, geralmente é goiaba, morango, damasco, coisas que nem tem no Brasil. Você encontra produto aqui em Manaus, no DB, no Carrefour, em qualquer supermercado, no Roma, então, produto que vem da Dinamarca, que vem do Canadá. Nós não temos nenhuma geleia do Brasil, que eu saiba, em lugar nenhum fora do país. Nem no país não tem. Né? Nem de jabuticaba não temos, nem de cubil, que é uma planta relativamente conhecida, que tem pesquisas robustas na América, na Colômbia, na Venezuela, aqui no INPA e tal. Nós poderíamos ter cubil ocupando lá em Genebra, né? As prateleiras de Genebra, uma geleia maravilhosa, gerando emprego, gerando renda aqui, mas não tem. Mas as pessoas, se tivesse, as pessoas comiam. Mas não tem nem para cá, não estou nem pensando num consumo global. Não temos geleia de cubil nem aqui em Manaus, quando tem, são de péssima qualidade. Inclusive as bonitinhas que são vendidas nos shoppings de Manaus. Geleia de cupuaçu péssima, não tem gosto de cupuaçu, é só um caldinho de cupuaçu com pectina, uma substância vítrea. Então é de coisas inusitadas, inclusive de folhas, inclusive do buchichu. É uma planta que está cheia lá na Reserva Duque, está cheia lá no CTA, está cheia em todo lugar e poderia ter mais ainda, está cheia aqui no Parque do Mindu. Inclusive quando eu apresentei ela aqui na palestra aqui no INPA, uma das empresas incubadas dentro do INPA de geleia perguntou: que geleia é essa? Uma geleia de folha, muito parecida com a vinagreira, que ninguém conhece, que aliás é a primeira vez que está num livro, né? A maioria das plantas aí realmente tem usos tradicionais. Essa planta só tinha uma citação assim: no Peru se come. Ouviu-se dizer que se come no Peru, então nós experimentamos, gostamos, mas não tem nada mais do que isso. Então, obviamente que não tinha nenhuma receita, nenhuma ideia, simplesmente a gente olhou para a cara dela e achou que ela dava para fazer salada, dava para fazer suco, inclusive acho que o Arnold talvez tenha comido, né? O Guto fez vários pratos chiques lá com ela. Ficou muito gostosa. Então a gente tem um imperialismo agroalimentar, né? 52% no mínimo do que a gente come aqui provém da Eurásia. Então além desse imperialismo agroalimentar, a gente está destruindo o cerrado para plantar soja, aquela monocultura de soja, né? E cadê Eu fui agora em Dourados, pedi um prato lá com pequi, não tinha. Não senti nem cheiro de pequi. E olha que pequi é uma coisa forte.
tinha um pessoal da Bolívia na mesa, do Equador, o pessoal nem sabe o que é porque não tinha. O baru, uma castanha fantástica, né, do Cerrado, daqui a 30, 40 anos ou imediatamente, já vamos ter que fazer resgate de germoplasma de baru, porque a gente está destruindo o cerrado para plantar simplesmente soja, soja, soja. É uma espécie, ainda transgênicas e tudo mais. A gente tem que mudar. E nesse mês a tendência, um cara lá, o André Mifano, que é aquele apresentador do programa Taste, alguma coisa assim, ele estava falando da revolução gastronômica, né? Da revolução, do aproveitamento das tripas, de aproveitar o porco inteiro, né? Que ele trabalha com esse aproveitamento. Deu uma palestra chique, né? Com áudio, com vídeos e tal. E eu escrevo aí na introdução desse livro também que cada um de nós podemos fazer uma pequena revolução, porque a gente come no mínimo 4, 5 vezes por dia. Então se você escolher melhor e pressionar na medida do possível, claro que nunca é possível fazer tudo, mas se você escolher produtos diferentes que vai comer, cobrar do seu agricultor e as feiras regionais, tem um produto diferente, compre. Principal regra, quer comer coisa diferente? Visite feiras semanalmente e compre tudo aquilo que você não sabe o que é. Já é um bom passo se você é um analfabeto botânico, como boa parte dos brasileiros são analfabetos botânicos. Pisam em cima do mato e não sabem o que é. Né? Olha todas essas plantas aí, tudo é verde, tudo é igual. Qualquer pessoa que passa a ter um pouco mais de contato com a natureza, não precisa ser taxonomista, não precisa ser botânico, mas ele começa a olhar. Aliás, os grandes conhecedores de botânica são os amadores. Os amadores amam, o botânico geralmente não. Né? Às vezes descuida, né? Então os grandes amadores, os grandes botânicos, inclusive que tem por aí, muitos são amadores, né? Vários colecionadores, aqueles caras que realmente descreveram espécie e por aí vai. A gente tem que romper esses paradigmas, tabus alimentares, isso eu não como, e tal, ousar nas receitas, fugir do trivial, né? Esse desconhecimento é devido ao desuso, o desuso é devido ao desconhecimento. Como que alguém vai comer uma coisa que não conhece? E se não tem disponível, ele não come, e aí fica aquele ciclo vicioso e por aí vai. Tem que fazer pesquisa como subsídio para outras áreas de conhecimento. Recentemente eu participei desse congresso que teve aqui no Estúdio 5, semana passada, falando dessa mesma palestra, para um grupo diferenciado, era o Encontro Nacional de Amamentação, Aleitamento Materno e Alimento Suplementar. Então foi ótimo, porque eu atingi um público de nutricionista, de enfermeiras e pediatras. E todas elas ficaram boquiaberta quando nós fomos para a cozinha e fizemos uma cozinha experimental lá na Unip. Inclusive rompi paradigmas. Elas ficaram, e aí, vamos fazer sanitização, gente? 15 minutos dessa folhinha aqui? Não, porque comemos do jeito que estava. Né? Porque aquela frescura, um processo enorme. Todo mundo comeu urtiga, comeu ora pronobis, salada ali na mão mesmo. Adoraram, tinha gente do Brasil inteiro. Eu inclusive consegui divulgar o livro, talvez para esse público que geralmente tem a faca e o queijo, a verdura na mão, e impede que esses alimentos cheguem à merenda escolar, inclusive em algumas regiões do Brasil, como já me foi relatado. Aqui vou mostrar algumas plantas, né? O Roberto, inclusive, está indo em busca aí da Vitória Régia, o milho do Rio, ou o cará do Rio. É uma planta que não tem em Manaus. Na área urbana de Manaus, que eu saiba, não tem nenhum pé. Né? Então é mais fácil ver Vitória Régia lá em São Paulo, lá em Quil, do que aqui em Manaus. Porque poucas pessoas aqui têm tempo de alugar um barco e fazer aquele passeio na Janarilândia, ou sobrevoar de avião e tal. Qual foi a última vez que vocês viram um pé de Vitória Régia? Qual foi a última vez que vocês comeram a Vitória Régia? Nunca. Né? Então... Eu já comi pizza. Pode servir, né? Como prato, inclusive, né? É o tabuleiro do Rio, a forma do Rio, né? Além de ser linda, então eu quero plantar lá no sítio Punk também alguns pés para consumo, para fazer várias coisas. O que se come dela? As flores, endívia do Rio. É uma endívia. A endívia que se vende aqui em Manaus é caríssima. Então essas flores podem ser consumidas crua, em salada, refogada, salteada, geleia, cristalizada, colocá-las no mel, né? Ou seja, qualquer coisa que você inventar. Você pode fazer, por exemplo, esse carpaccio de pétala ou tépala de Vitória Régia, com sapota, com essa sementinha aqui de chifre do diabo, que é uma outra planta, que é tipo um caviar vegetal, e fazer esse pratinho bonitinho aí. Você pode comer as flores, pode comer a semente, que é só uma casquinha, o resto é amido,
quando você coloca na panela, pode comer a raiz, que é essa batata aqui que a gente tem que pegar para plantar lá no lago do Jardim Botânico do Musa. Essa aqui estava um pouquinho passada, mas essa aqui ela já está cozida e preparada. Mas esse aqui é o ponto ideal de colheita, é bem fibrosa, é bem esponjosa, mas é comestível. E aliás, é bem gostosa. A amarelinha que chega a derreter na boca, bem anilácea. Não diria que é uma iguaria, um grande potencial. O potencial seriam as flores, mas a batata dela, sob cultivo principalmente, pode ser comida. E o pecíolo, que também se come refogadinho, com shoyu, yakisoba de Vitória Régia, qualquer outra coisa. Então, inclusive se você tem no jardim, então esse restaurante, o Bravíssimo Plantar, é o único restaurante do mundo que tem uma Vitória Régia que ele pode colher na frente do seu restaurante e servir lá. E foi nós que inovamos isso aqui. Esse prato aqui, inclusive, é da Helena Rizzo, que é a melhor chefe mulher do mundo agora, então ela está bombando. E ela colocou no cardápio dela pratos até com lírio do brejo. A partir de uma conversa comigo lá, ela colocou o sorbet de flores de lírio do brejo e 1000 folhas de rizoma de lírio do brejo, que quem é do sul, sudeste do Brasil conhece, que é uma praga. E aqui no norte também tem, até lá na comunidade Banil, em Tunuí Cachoeira, no Alto Rio Negro. A pipoca, né? A pipoquinha estoura muito bem. Inclusive eu coloquei 50 grãos, todos os 50 estouraram, não ficou nem um piruá. Ela estoura, esse aqui é o estourado na panela, igual pipoca, esse aqui eu resolvi estourar no forno, aí não deu muito certo não, no forno. Ele estoura, mas fica tipo uma tripinha. Mas estoura igual pipoca, por isso que chama milho do Rio. Falta semente, mas não tem muita Vitória Régia aí, poderíamos ter semente, poderíamos ter uma produção diferenciada. Ariá salteado, por exemplo, urtiga empanada e um monte de outros pratos aqui da alta gastronomia. Essa é a Helena Rizzo, aqui é um grande crítico de culinária de São Paulo, o Dória, que é um dos maiores escritores de crítica culinária, e o Lorenzi, que é o dono aqui do Jardim Botânico. Esse é o Jardim Botânico Plantado, o hotel, o restaurante Plantado, que fica dentro do jardim. E aí nós fizemos aqui um menuzinho de degustação com as punks. Agora eu vou mostrar algumas coisas que estão no livro. Por exemplo, chuchu. Todo mundo conhece chuchu. Mas aqui em Manaus é difícil de produzir porque é uma planta de altitude. Tem alguns japoneses que estavam conseguindo produzir aqui, não sei como. Mas lá no Mesa Tendência, todo mundo, 2 grandes chefes apresentaram o chuchu como a salvação da lavoura. Veja lá. A Roberta Sudbrack, do restaurante Roberta Sudbrack no Rio de Janeiro, que era chefe do Fernando Henrique Cardoso, no Palácio do Planalto, apresentando o broto de chuchu como uma grande novidade. Como ela deve ter comprado o livro, agora ela tem uma informação adicional. E outro cara do Recife apresentando o chuchu pequenininho, que era subutilizado lá na Serra de Pernambuco, e ele desenvolveu vários doces. Então é isso. O chuchu tem a parte convencional, que é o fruto, que todo mundo conhece, mesmo assim é mal aproveitado, dá para fazer doce, geleia, a semente poderia ter um uso diferente, o chuchu fermentado tem um outro uso, mas o uso punk são as túberas e os brotos novos. E as túberas é uma grande lenda no meio gastronômico ninguém sabe, no meio agronômico no Brasil. Né? Então o que você come do chuchu? As folhas, broto, né? Cambuquira de chuchu e as raízes. E aí felizmente eu consegui achar isso aqui lá em Bom Jardim, na região serrana do Rio de Janeiro. Aqui está o pé de chuchu, você começa a ver umas ranhuras, umas rachaduras no chão. E aí aqui a gente cavando aí para achar a raiz do chuchu, e essa é a foto que está no livro aí. Então o chuchu dá raiz e bem grande, isso aqui tem uns 40, 50 centímetros, pesa uns 4, 5 quilos, né? No pé do chuchu, é uma batata. A outra vantagem é que o pé do chuchu está aqui e as raízes crescem bem longe, então você pode colher sem prejudicar muito talvez o pé do chuchu, e além disso o chuchu é plantado periodicamente. Na Costa Rica o chuchu é considerado uma hortaliça tuberosa. Aqui de novo a equipe aí, isso foi dos bastidores do livro, essa foto não está no livro, mas está as raízes, o Lorenz. Então essa é uma planta fabulosa, uma batatona. Então aonde tem muito chuchu, como em Friburgo, Bom Jardim, Teresópolis, Petrópolis, Espírito Santo inteiro, Rio de Janeiro inteiro quase, poderia se fazer a colheita dessas batatas de chuchu para fazer chips, por exemplo, cru e frito, ou cozido e frito, ou simplesmente cozido igual batata, ou chuchu rosti. Basta cozinhar ele ao dente, ralar, jogar numa frigideira, fica melhor do que de batata inglesa. Ou fazer pão.
Como eu gastei bastante dinheiro pagando excesso de peso para transportar essas coisas para cima e para baixo, eu trouxe um estoque disso aqui para Manaus, para fazer as fotos. Levei para uma padaria e fizemos esse monte de pão aí de raiz de chuchu. Ficou um sucesso, o padeiro perguntou, eu quero comprar. Eu falei, não, aqui não tem. Mas lá em Friburgo tem toneladas. Pode fazer um pão bonito como esse. Outra plantinha, né? Essa aqui não vou falar dela, que é muito comum, essa peixe tem aqui, mas não vou falar. Vários potenciais, as pessoas são interessadas nisso, né? Tem um potencial aí, todo mundo que come gosta. Isso aqui também eu deixei só para falar, né, de algumas plantas. Essa é uma planta que não tem aqui, mas esse gênero tem muito na reserva Duque, Halófilos, e boa parte deles são comestíveis, são muito vermelhos. Então tem um alto teor de licopeno que ninguém valoriza, ninguém, né? São plantas aí, essa aí só o Arnold conhece, a guasca, né? Então essa planta não tem na Amazônia, porque estou falando de plantas do Brasil, né? Mas é uma planta que tem muito no sul do Brasil. O sudeste é um condimento tradicional da sopa lá da Colômbia, um tempero que ninguém usa. Aqui vou pegar umas mais amazônicas. Physalis, por exemplo, né? Physalis é nativo da Amazônia também, algumas espécies. Vendido a R$120 aqui no Roma. Tá boa. Eu deveria ter colocado plantas mais amazônicas, mas como são plantas que estão no livro, vou passar... Ah, essa aqui sim. Essa é uma planta que está no livro. Então, falando um pouco da história do livro. Essa é uma descoberta, Thalia geniculata. Era citada como comestível. Só que não tem informação nenhuma sobre ela. Ocorre no brejo, muito comum no Pantanal. Estou até plantando ela aqui em Manaus também. Muito bonita, uma planta aquática. Talvez tenha na Amazônia, não sei, não lembro. Ela tem rizoma, assim como a araruta. E quando Então essas fotos são inéditas. Essa é outra vantagem também do livro, porque geralmente as pessoas falam, é comestível. Mas ninguém vai atrás, entra no brejo, cava, arranca, fotografa, processa e tal. Então muita coisa a gente descobriu fazendo. Então esse aí, por exemplo, tinha informação na literatura, algumas coisinhas, mas não falava direito. O amido é cinza. Então o amido cinza que pode ter propriedades especiais. Muito mal estudado. Depois, fazendo a revisão, eu vi que em 2008, pela primeira vez, foi extraído rutina dessa planta, que é uma substância. Fizemos um mingau, ficou muito bom com essa coloração acinzentada. E aí fervemos o rizoma, aí que surpreendeu, ele ficou roxo, né, tipo suco de uva. Tomamos, muito gostoso, até o Lourenço gostou, isso aqui eu fiz lá na casa. Depois coloquei limão, alterou o pH, ficou um frisante, um suco maravilhoso de uma planta que ninguém dava nada por ela. Por isso, arumarana, é um parente do arumã, então um falso arumã, arumarana. Muito comum na bacia do Rio Paraguai, do Rio Paraná, e em todo o Pantanal. Fizemos um pudim com esse amido cinza, também ficou aquele amido cinza ali em cima do pudim. As flores comestíveis, aqui vou ilustrar algumas, né? Só lá na minha tese eu listei 66 espécies, aí no livro tem dezenas, centenas, tem que computar aí, várias espécies que têm flores comestíveis. A gente não come muita flor por aqui. Quando se come flor é calêndula, rosa, capuchinha, isso mais no sul do Brasil, né? Mas aqui na Amazônia mesmo nós temos as espécies nativas, algumas, como a Vitória Régia, várias delas, e outras cultivadas, como as vinagreiras, as papoulas, os hibiscos, que todos são comestíveis. Inclusive, recentemente o pessoal que está fazendo especialização no IFAM, Campos Centro, desenvolveu altos pratos com hibiscos que ocorrem ali no Parque do Idoso, na Fundação Dr. Thomas, que é o hibiscus tiliáceo de flores amarelas. Pode-se fazer pratos bem bonitos, saladas. Os carás também é um grupo à parte, né? Esse é um cará que tem aqui na Amazônia, muito comum, caratinga, mas principalmente na Mata Atlântica. Também fizemos um rosti dele, ficou rendado, um amido diferente, uma coisa chique. Pode-se fazer uma sopa dos carás e o cará típico da Amazônia. Esse cará faz o maior sucesso fora daqui, Dioscorea trífida, cará roxo, né? Que se aproveita, é bem roxo, então tem bastante antocianina. Você pode fazer ele desde fritinho, ou fazer nhoque, o nhoque que está no livro está belíssimo, até um colega falou, nossa, é um alimento roxo, é o 7º chakra, e ficou empolgado, né? Que é a cor do 7º chakra e tal. Até pensei que fosse estar por aqui o Marcos Santos, que estava animado que ele comprou o livro, e aqui não está aparecendo muito bem por causa das luzes, mas no livro lá isso aqui é roxo, 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 né? Pudim desse cará.
Então é um pudim que você pode comprar e fazer, né? Comprar o cará na feira e fazer bolo, fazer pudim. Esse cará que é o típico aqui de Manaus, que a gente precisa plantar bastante, o cará de espinho, né? Essa batatinha, por exemplo, tem 85 quilos, né? Então, um grande potencial, né? Ocupa um porta-mala de um carro, uma única batata de uma única cova, dá para fazer escondidinho, dá para fazer consumê. Aqui não vou falar, o livro do brejo já falei. Os jaracatiás, que inclusive aqui na Amazônia tem uma espécie lá no Alto Solimões, em Tabatinga, em Vira, em outros lugares, né? Que é o mamão de veado, que pode ser usado a medula, o famoso doce do pau ralado. Isso é uma planta que hoje é patrimônio imaterial. Essa espécie aqui, Jacaratia espinosa, patrimônio imaterial do estado de São Paulo. Mas ninguém sabe disso, nem os paulistanos, nem os paulistas, né? É uma planta que já foi chamada de tâmara da terra. O que se come dela? A medula, você corta um galho e rala. Esse aqui eu fiz para o lançamento do livro. Nós fizemos um menu, um buffet chique lá para mais de 300 pessoas. Então foi um sucesso. Contratamos um buffet e fizemos um menu de degustação. Eu preparei os ingredientes, a sobremesa fui eu que fiz, os doces e tal. E esse aqui, a medula do jaracatiá sendo ralada. Então, o doce, o fruto também se usa. A farofa, essa farofa eu fiz aqui em Manaus, inclusive farofa da medula, você pode fazer isso com o pé do mamoeiro. Então se você não tem jaracatiá, você usa carica papaya, que é o mamoeiro. Produto diferente, todo mundo gostou disso aqui, eu levei isso aqui lá na escola, todo mundo todo dia pedia, cadê aquela farofa crocante? Porque é uma farofa que é farinha de mandioca com medula, esse aqui é até de mamoeiro, pé de mamoeiro ralado, seco no forno, torradinho e com manteiga, temperinho e tal. Jaracatiada cascão. Isso aqui é muito melhor do que goiabada. É um tablete feito com esse fruto de mamãozinho do mato. Só não vende porque não tem no Brasil e no mundo. E o melhor de todos, que já chamava de tâmara da terra, ou seja, da terra brasilis, se vendia na região de Piracicaba, hoje em São Pedro, em São Paulo, mas é uma lenda, é uma coisa folclórica. Por que o Brasil não é o maior produtor mundial há 300 anos de doce de jaracatiá? Porque não tem nenhum pé. Todos os jaracatiás foram dizimados, ninguém plantou. Cada fruto tem 30, 40 sementes. Você vai na região do Parque Nacional de Foz do Iguaçu, é cheio de jaracatiá dentro do Parque Nacional de Foz do Iguaçu. Quer dizer, toda aquela região era cheia. Mas ele foi destruído. Não porque se usa ele para fazer rapadura também, mas destruir o habitat para plantar soja, para plantar algodão, para plantar trigo, milho. E a gente vende coisas dos outros países. O jaracatiá é um negócio que poderia realmente ser uma fruta de exportação, cristalizada, como até melhor do que tâmara. É uma delícia, né? Um mamãozinho que está cheio na Mata Atlântica, né? Se você não tem jaracatiá, como eu disse, você faz isso como nós fazemos aqui em Manaus, tudo isso aí com o pé do mamoeiro, né? Mamoeiro, essa área do muso aqui está muito subutilizada, né? Então essa área aqui não produz nada de alimentos, né? Então isso fala mal do muso. Porque se você tem produção de agroecologia, aqui deveria ter uma horta, deveria ter pelo menos uns 10 pés de mamões, cheio de mamão, né? Então tem os cachorros, mas nada impede. Então você olha aqui, ó, quanta coisa poderia estar produzindo aqui. Né? Tem os coqueiros ali, mas quanta área parecida com essa tem em Manaus que não produz nada? Esses dias eu fiquei hospedado num hotel aqui em Manaus, subi num hotel, aqui o Intercity. Nossa, do lado ali tem um terreno baldio de deve dar uns 3 hectares. Né? Então, 85% da população é urbana hoje, mais ou menos, 81, 85, não sei. Então a agricultura urbana precisa crescer também, porque uma área como essa aqui realmente poderia estar produzindo muita coisa. Paisagismo produtivo, né? Então um jardim, aquele muro ali poderia estar cheio de feijão de metro, feijão de asa, né? E ora pronobis, maracujá do mato, um maracujá sul, aquele maracujá de até 3 quilos, e inclusive para oficinas, para culinária, para autoconsumo, para tirar semente. Claro, demanda um certo trabalho, mas você vê que é uma área que está subutilizada. Só de urtiga, o que a gente poderia produzir aqui de urtiga, essa urtiga é fenomenal. Plantei lá na casa do Arnold, que está aqui, não me deixa mentir sozinho, 45 dias. Né? Eu plantei lá rapidinho, 45 dias a gente tinha ora pronobis e urtiga para comer. Ou seja, é muito rápido. Então você planta um galho de urtiga, de ora pronobis no seu quintal, depois de 45 dias já dá para fazer os primeiros pratos. Né? E você vai deixar aquilo lá um legado. Aquele lá, mesmo vocês não cuidando, a não ser que vocês arrancarem,
aquilo vai ficar lá na casa, na República, daqui a 10 anos vai estar lá, a não ser que alguém chegar lá e meter o terçado nele. O que você pode fazer? Refogadinho, igual couve, né? Desse jeitinho aqui. Pode plantar num condomínio, numa casa como paisagismo produtivo. É uma folha verde escura de verdade, né? Tem vários nutrientes, boro, manganês, molibdênio. É nutritiva, é bonita e pode ser comida. Sábado mesmo fizemos uma caldeirada de piranha com urtiga, né? Ficou muito gostosa, né? No almoço. Pode ser a milanesa também, que é o famoso tambaqui da horta, que tem cheiro e gosto de peixe, ou pastel de urtiga. Que quando você frita, ela tufa, né, e parece um pastelzinho mesmo. Então, na Suíça, inclusive, em Zurique, tem a famosa sopa de urtiga, né? Na Escandinávia também. Claro, é muito folclórica, né? Mesmo lá deixou-se de ser usada, a urtica dioica. Se você lê no livro sobre a urtica dioica, você não entende como que uma planta dessa... Oi? Ele é suíço. Pois é, por isso que eu estou apontando para ele. Porque ele deve saber, mas é tão folclórico que não faz parte também da realidade. Ainda continua punk. A taioba, né? Xanthossoma taioba, que já é vendido em vários lugares. Isso aqui lá em Friburgo, muito baratinho. 59 centavos um maço. Mas pode ser produzido, vendido lá em Boston, em Massachusetts. Porque os mineiros que moram lá nos Estados Unidos gostam de comprar a taioba. E aí a Universidade de Massachusetts fez um convênio com a Universidade de Viçosa para produzir quiabo, maxixe e taioba lá em Boston para vender para os mineiros e eles meio que se degladiam, não sei se foi só para fazer a foto, mas estavam lá, plantio chique lá nos Estados Unidos, com caminhonetes bem chique aqui, um carrinho diferente, com direito a plástico e tudo para vender para os brasileiros. Ou seja, é cultura, né? As pessoas, quem tem o hábito de comer taioba, quer comer taioba, estão lá, tem dinheiro, tem como produzir, estão produzindo. Pode comer, a batata de algumas variedades são comestíveis, vai muito bem em sistema agroflorestal, na sombra, bem protegida inclusive. Essa é uma foto dentro do campus da UFAM, e é assim que ela é boa. Quanto mais sombreada, mais macia, mais tem. A roxa também é comestível, inclusive também cultivada nos Estados Unidos. A batata se come, pode comer cozida, pode fazer purê, pode fazer soufflé. E agora, essa é uma planta também do livro. Esse é um grande destaque, é o mirtilo amazônico. Né? Recentemente o Bessa, daquela coluna Tá Aqui Pra Ti, escreveu uma coluna sobre o buchichu, ou buchuchu, ou buiuiu. Mas ele estava falando de um uso alternativo, que é o papel higiênico da floresta, né? Dizendo que o Jorge Viana saiu gritando buchuchu, buchuchu, porque ele queria um papel higiênico quando ele era criança lá no Acre. Então essa é uma planta muito usada no interior com papel higiênico, porque as folhas são relativamente macias e felpudinhas, mas eu estou falando dela como antocianina. Tem mais antocianina possivelmente do que a uva, né? É um mirtilo amazônico e eu já sou o maior produtor mundial. Essa é a vantagem de você trabalhar com punk. As pessoas normalmente quando tem alguma punk ele tem 2, 3 pés. Essa aí, como é mato, ninguém colhe, ninguém come, e eu estou deixando todas para trás, então eu já devo ter uns 2, 3 mil pés e estão com frutos em plena safra. Depois de muito estímulo eu consegui que um agricultor trouxesse para vender, mas trouxe 2 semanas só na feira da feira do orgânico aqui, vendeu todas as bandejinhas, vendia por R$1,50. Até muito barato, porque é um negócio muito fácil. Você chegar em casa, pica lá o repolho, a selga, joga esses frutinhos na salada. Salada de hortaliça com buchichu, que é muito nutritivo. Ou você faz uma geleia dessa, uma cor maravilhosa, esplêndida, ou faz um sorvete como esse aqui. Mas o cara da Glacial não quis, amigo. Eu levei para ele lá de graça e ele não quis fazer o teste, né? Porque ele falou que, não, isso dá muito trabalho, tem que mexer na maquineira, e o pessoal né? Isso que eu levei, levei 2 tapués desse tamanho lá. Então eu fiz em casa, ficou muito bom, mas, né? E fiz a foto, uma cor maravilhosa. E eu até, aliás, o livro tem vários pratos azuis. Um deles é o fruto de genipapo. O genipapo verde, tá em moda, né? Já tem algumas fotos na internet. Bolo azul. Então quem tem genipapo imaturo em casa pode fazer um bolo. Eu fiz lá em Parintins semana passada, retrasada, dia 18 de novembro.
E o pessoal apelidou de bolo caprichoso. Então fez o maior sucesso na ilha porque ele fica azul da cor de uma caneta Bic. Fantástico! E não tem cheiro e gosto de genipapo, né? Então eu uso alternativo que eu até coloquei lá no livro, que a azul poderia servir no cardápio. Né? Se você está azul de fome, estamos dando início ao nosso serviço de bordo e vamos servir esse bolo da biodiversidade brasileira. Né? Muito fácil, bolo de genipapo pode ser feito, todo mundo ia gostar. Nesse caso também, se você está azul de fome, seus problemas acabaram. Né? Você tem aqui uma bela fonte de antocianina e uma das poucas coisas que produz à vontade nas capoeiras da Amazônia Central. Mas nós estamos há 514 anos e não produzimos o mirtilo amazônico. Agora, inclusive, eu usei esse nome, além do buchichu, do buiuiu, né? Do buchichu. Porque se falar buchichu, o pessoal já associa com indígena e tal. E aí com comida de pobre, com comida de macaco, de anta e tal. O mirtilo talvez pegue. Então é uma planta que tem um aproveitamento integral, porque você não precisa descascar, é uma coloração fenomenal, só não vende porque não tem, né? E aí não tem produção. E fruta pequena, quando é brasileira, ninguém valoriza. Mas quando é exótica, nós somos xenófilos. Isso aqui não é muito menor do que o mirtilo, blueberry. Né? Mirtilo é 100, 120 reais o quilo. Hoje tem seminário de small fruits em Vacaria já há anos, tem eventos. Essa aqui é a fruta que se produz em Manaus. Inclusive nesse produtor aqui, a única coisa que ele tinha lá era isso aqui e ele nem comia. Né? Uma fruta silvestre, conhecida, os indígenas comem, mas é uma coisa de pegar da mão para a boca. Ninguém faz geleia, ninguém faz suco, ninguém faz licor. Né? Isso poderia agregar renda. E é uma coisa que eu estou fazendo na prática agora, lá roçando e preservando todos e comendo, por enquanto da mão para a boca mesmo, mas daqui a pouco começar a colher e fazer geleias e vender, geleia caseira, pelo menos. E ainda tem esse, que é o Aciotes purpuracem, que é o buchichu do brejo. Então essa é a planta, esse é um sítio lá no ramal do Pau Rosa, que não produz nada, né? Areia e água, né? A maior parte do sítio a mulher não produz nada. Eu cheguei lá e encontrei um figo também, que agora eu tenho ele no sítio também. Mas então essa é uma planta, isso é a hortaliça amazônica. Essa aqui é uma área que ela não adianta nem plantar, né? Um areião, logo embaixo água ácida. Essa planta ela ainda ocorre dentro da água ou na areia. Essa é a planta que a gente tinha que estar produzindo. Mas produzindo há 50 anos, há 100 anos atrás. Estamos muito atrasados. Por que não tem isso? Por que as pessoas não comem? Porque ninguém conhece. Isso é a primeira vez que está num livro. Aliás, essa aí ninguém nunca citou, né? Só tem lá Aciotes SPP, então não tem nem informação, né? Mas é uma folha muito gostosa, muito tenra, muito ácida, azedinha, para consumo como geleia, para suco, é o chá suco. Então você tem que ferver isso para extrair o pigmento. Fica igual kisuke. Essa é a planta que tem todo o baixio da reserva Duque, né? Você está lá fazendo seu trabalho de campo, de biologia, basta você ir lá e colher. Eu fui agora, pena que não estava, mas está no livro aí a foto da outra espécie, Aciotes circeifolia. Num ramal aqui na BR-174, catei uma montanha de folha rapidinho. Olha que bonito, uma salada, ou aqui a folha fresca, né? A folha fresca ainda, uma geleia dessas folhas. Essa folha azedinha com um peixinho desidratado. Essa é uma foto do livro. Então, isso aqui eu já tinha falado. Vamos... Então todas essas plantas que eu mostrei estão no livro, só que quem está folheando o livro aí viu que ele tem muito mais coisas. Então, e até coisa demais da Amazônia, né? Porque como eu moro aqui, peguei várias coisas daqui, mas tem coisa do Rio Grande do Sul, coisa de São Paulo, coisa do Rio de Janeiro, coisa que ocorre no Brasil inteiro. E a ideia desse livro é realmente trazer à tona, inclusive o Enio brincou no início das plantas alimentícias do Jardim Botânico, mas em 2005 eu participei até de um evento lá em Curitiba, que o tema era um encontro de jardins botânicos, que aliás o Jardim Botânico de Manaus na época estava representado pela doutora Fátima aqui do INPA, o Musa ainda não estava aqui, foi em 2005, e era exatamente a questão das plantas alimentícias dentro dos jardins botânicos, que todos eles sempre têm, né? E geralmente são até incentivado o consumo, em alguns lugares, como o Jardim Botânico Plantário é livre. Outros jardins o pessoal tem uma certa frescura, que não pode pisar na grama, que não pode comer fruta, e isso inibe ainda mais o contato com a natureza e com as plantas.
Mas eu acho que as punk tem tudo a ver também com o jardim botânico. E você tem o jardim das utilidades também. Canteiros de planta, né, jardins das utilidades. Então você tem as plantas em geral, beleza cênica, sombra, frescor, não sei o quê. Mas você pode ter canteiros das utilidades, das plantas medicinais, das plantas tóxicas, das tintureiras, das alimentícias, das fibrosas e outras tantas. E não sei, acho que é isso. E aí a ideia era realmente fazer essa propaganda, por isso que eu deixei de volta aqui. Então, para quem tiver interesse realmente de comprar o livro, só pela internet ou pelas livrarias aí, até amanhã R$60, pode ser comprado cartão de crédito, boleto bancário, ou depois encomendar aí na Saraiva, ou o dia que você tiver dinheiro, quando você estiver passando em alguma livraria do Brasil, olhe com carinho e adquira. Vale a pena, tá bem bonito. Se você não usar para nada, pelo menos serve para enfeitar a mesinha de centro da sua sala ou a estante, mas o ideal é que você use. Leve ele para a feira, mostre para o agricultor algumas plantas da região que você estiver, se ele conhece aquelas plantas, incorpore na sua alimentação. Porque se você não fizer isso, por mais que falar de punk, comer punk é nadar contra a correnteza, mas está pegando. Os grandes chefes todos querem, todos estão receptivos à ideia. O que falta fazer é produzir a matéria-prima. Elas não são matérias-primas raras, a maioria estão disponíveis na natureza. Falta inclusive empresas ou pessoas que se dediquem até ao extrativismo, como já tem em Londres, por exemplo, em Londres não, mas na Inglaterra, uma empresa especializada em forragear. Ela forrageia e vende até para a família real plantas espontâneas. Claro que nem todas as punks são espontâneas. Boa parte das punks são cultígenos, que não existe sem o homem, como o maxixe de metro, quiabo de metro, feijão macuco, a bucha, o melão croá, pitaia, algumas outras plantas aqui, a própria taioba, né? Mas boa parte dela é considerada espontânea, daninha pela boa parte da população. Simplesmente você tem no seu quintal, poderia ser colhido. Aqui nesse quintal, por exemplo, tem uma planta que está no livro, que é afrodisíaca, se alguém estiver precisando, é a xanana, né? O nome dela já é afrodisíaca, que é aquela que está ali, que dá flores de manhã. Isso é vendido na internet, um aluno meu me mandou o link agora, assim, caríssimo, né? E o chá é muito gostoso. É um chá herbal, lembra hortelã, e as flores são fantásticas, pô, né? A Turnera subulata, né? Então, são plantas que estão por aí, que estão sobrando, só que alguém tem que pegar isso e transformar em chá e colocar no sachê. Porque a maioria de nós somos urbanoides e mesmo a planta estando ali, você prefere pegar um chazinho de hortelã na sua caixinha e tomar do que pegar. Então, enquanto ela não estiver no mercado, enquanto não estiver na pizzaria, na padaria, a gente vai falar delas, mas vai comer muito pouco. Então é isso. Muito obrigado.